Josué capítulo 14, versículo 6 é o seguinte: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, falou a Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como me prometeu. Uau! 45 anos se passaram desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora a minha força para o combate, tanto para sair à guerra, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os Anaquins. Anaquins era uma descendência de gigantes, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Quando vamos em direção às coisas boas de Deus, nós nos deparamos com impedimentos tremendos. Satanás coloca seus gigantes, demônios, ao redor daquilo que Deus nos prometeu para nos impedir de chegar lá. Ao redor das coisas ruins não existem gigantes. Somente em torno de coisas boas existem dificuldades. As coisas ruins não são difíceis de serem alcançadas. Tudo é facilitado quando vamos em direção às coisas ruins. Mas ao redor das coisas boas estão os impedimentos. Os gigantes se concentram ao redor das promessas de Deus para nos impedir que as conquistemos. Quem quisesse entrar e conquistar Canaã, a terra da promessa, a terra que Deus disse que manava leite e mel, teria que enfrentar gigantes. Quem quiser alcançar as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, terá que enfrentar gigantes. Não existe outro caminho. Ou me disponho a enfrentar gigantes, ou eu nunca conquistarei aquilo que para mim está destinado. Nada é fácil. O que é um gigante? Os gigantes são deformidades da nossa alma. Quantas deformidades temos que ainda não foram vencidas? Nós já conhecemos algumas e foram vencidas, mas o inimigo quer roubar a bênção de sermos tratados e curados na nossa alma. Muitos já adultos ainda têm atitude de adolescentes, de crianças, outros se sentem rejeitados, mas não há deformidade que Deus não possa consertar na minha e na sua vida. Gigantes são circunstâncias ou desafios que nos afrontam, desafiam, amedrontam, parecem ser maiores do que nós.
Na verdade, eles parecem ser maiores do que verdadeiramente são. Os gigantes têm aparência de invencibilidade e poderio. Desafios que se apresentam como intransponíveis. Eles produzem em algumas pessoas medo, estagnação, horror, pavor, desistência, abandono e fuga. Pessoas fogem de suas conquistas por medo dos desafios gigantes. Durante a vida, nos deparamos com muitos e diversos gigantes. Para a maioria das pessoas é o terror. Ficam desesperadas, choram, choramingam, murmuram, se abatem, frustram-se, ficam amuadas, de farol baixo, os 4 pneus arriados, reclamam do desamparo de Deus. Porém, para os bons entendedores, os gigantes são apenas ferramentas que Deus usa para nos fazer crescer. Aliás, eu quero te dizer que os gigantes têm um propósito: de revelarem o verdadeiro gigante, aquele que habita dentro de você. Glória a Deus. O que nós podemos aprender com esse homem? Que a Bíblia diz em Números 13, 14, que ele foi selecionado entre 12 príncipes, 12 líderes, cada um líder de uma tribo. Não eram homens quaisquer, eram homens escolhidos, fortes, destemidos, vencedores. Eram líderes natos, homens provados. No entanto, eles são selecionados, cada um representando sua tribo, para que fossem à terra, para que fossem espionar a tal terra que Deus prometera, que disse Deus que mana leite e mel. E eles foram, e depois eles voltam. Eles trazem um cacho de uva, que precisou de 2 homens para carregar. Eles trazem fruto da terra, e eles chegam e dizem para Moisés e para os demais e para toda a congregação, que estava com uma expectativa enorme do relatório deles, e eles dizem: a terra é boa, está aqui o fruto da terra, é como Deus falou, porém tem gigantes, tem cidades fortificadas, nós não podemos avançar, nós não podemos conquistar. E aquela deprê caiu no arraial. O povo todo começou a chorar, o povo começou a murmurar, eles falaram em apedrejar o líder, virou aquela confusão. Josué e Calebe pulam na frente e dizem: eia! A terra tem gigantes sim, mas nós temos a promessa, e Deus nos prometeu. Tirou-se deles o amparo, a proteção está conosco, a unção está conosco. Aquilo feriu tanto a Deus. Como um pai, depois de ensinar com exemplos, colocar para fazer, e depois o filho faz tudo ao contrário. Foi uma frustração tão grande que Deus disse que iria destruir a todos. Moisés pula na frente para clamar a Deus, e Deus então disse: todos esses que murmuraram contra mim não entrarão na terra. Só que foi o pior, sabe o quê? É que ao murmurarem eles contagiaram os outros. É um poder de transferência, um negócio muito maligno. Eles eram líderes, fecharam o coração, a congregação fechou o coração, e Deus disse então por boca do seu servo: todos que saíram do Egito de 20 anos para cima vão morrer no deserto. Josué e Calebe vão entrar na terra. E agora eles começam a andar em círculo, e Deus vai se livrando deles. Deus vai se livrando deles.
Uma nova geração vai nascendo no deserto. Ao final da vida de Moisés, quando eles estão para entrar, atravessar o Jordão, entrar na terra, Deus diz para Moisés: você vai ficar aqui. Josué vai entrar com o povo em seu lugar, ele vai liderar o povo. E assim acontece. E eles entram, tem Jericó, tem Ai e tem mais outras cidades que vão sendo todas destruídas, todas as muralhas caindo. E agora chega o momento da posse da herança, de distribuir a terra. Tinham passado 45 anos. E Caleb chega para Josué. Eles que antes estavam no mesma altura de comando, agora é diferente. Josué é a autoridade. E ele chega para Josué e disse: você se lembra que Deus me prometeu essa terra? Eu tenho a minha parte, dá-me este monte. Quem habitava no monte? Nas montanhas? Os gigantes. A pior parte, porque era habitada por gigantes, reconhecidamente valorosos, guerreiros, literalmente gigantes, da família dos Anaquins. Como é que um homem que com 85 anos chega e diz: eu estou forte agora como estava antes, eu estou pronto para a guerra agora como estava antes, eu estou preparado para entrar, estou preparado para guerrear, estou preparado para voltar? Quais são os segredos? O que a gente pode aprender? Primeiro, crer na fidelidade de Deus. Números 14, 7 e 9 diz: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Isso é palavra de Caleb. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão nós podemos devorá-los. Aleluia! Retirou-se deles o amparo. O Senhor Deus é conosco, não os temais. Ele crê na fidelidade de Deus. Portanto eu te digo, quem aqui tem consciência de promessas de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Se você não tem, leia a Bíblia. Você vai saber de quantas promessas, e todas as promessas de Deus têm um sim. Creia na fidelidade de Deus. Além de possuir uma boa visão diante das circunstâncias, Caleb possui uma visão correta sobre Deus. Quem era Deus? Da fidelidade de Deus. Ele não falha, ele cumpre a sua palavra. Ele viu na sua história, ele andou com Deus e viu o cuidado de Deus, e agora ele está dizendo: agora me dá a minha parte, me dá esse monte, porque aquele que foi comigo até agora continuará me conduzindo em vitória. Você sabe o que mantém um homem em pé? São os sonhos, as promessas de Deus. Quem parou de lutar é que tirou os olhos da fidelidade de Deus, é que esqueceu que Deus tem poder para cumprir as promessas, é que esqueceu das promessas de Deus. Nós não podemos formar uma geração Nutella. O que é isso? Uma geração fraca que desiste cedo. A certeza de Caleb de que tomaria posse da terra prometida não vinha da sua própria força, mas de saber quem ele era em Deus, e consequentemente do que ele poderia fazer por amor ao seu povo, do que Deus podia fazer. Segundo, Caleb tinha uma linguagem de fé.
A visão de Caleb foi plenamente coerente com a sua linguagem. Esta linguagem apenas refletiu o que havia no seu coração, porque a boca fala o que está cheio, o coração. Caleb sustentou essa linguagem vitoriosa. Eu quero te dizer que o que deu força a Caleb, um homem com 85 anos, e dizer que está pronto para a guerra, é porque ele todos os dias, ele contemplava, ele olhava, ele tinha visitado a terra há 45 anos atrás, e ele tinha todo aquele mapa na sua mente. Ele sabia onde estavam as águas, ele sabia onde estavam as pastagens, ele sabia onde era a montanha, ele conhecia cada detalhe ali, ele sabia também dos inimigos, mas ele não estava preocupado com o inimigo, porque ele era próximo de Deus. Ele andava com Deus. Ele sustentava uma linguagem de fé. Ele visualizava todos os dias o dia em que ele entraria na terra. E nesses anos caminhando pelo deserto, e depois que entraram na terra, ele na sua mente ele já tinha um mapa mental da vitória. Ele já sabia, ele já tinha estratégias de como ele iria vencer os inimigos, de como ele iria jogar por terra os gigantes. A boca fala, que está cheio o coração, Mateus 12, 34. A Bíblia também fala que nossa língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de nossas palavras. Provérbios 18, 20. E no versículo 21 deste mesmo capítulo, a Bíblia diz: a linguagem tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Provérbios 18, 21. Qual é a diferença de Josué e Caleb para os demais? Para a maioria, 10 tinham fé em gigantes. Meu Deus. Interessante é que eles foram como espias. Um espia não se revela, ele se mantém escondido. E no entanto, eles dizem assim: nós éramos perto deles como gafanhotos, nós nos vimos como gafanhotos, e eles nos viram também como gafanhotos. Como? Eles não foram vistos. Eles se colocaram como gafanhotos, como o mínimo. Quem é você diante dos desafios que você enfrenta? Quem é você? 10 tinham fé em gigantes, 2 tinham fé em Deus. Diga comigo: 10 tinha fé em gigante. Josué e Caleb tinha fé em Deus. 10 eram conscientes dos gigantes, 2 eram conscientes de Deus. 10 voltaram se queixando: você viu o tamanho daqueles gigantes? Josué e Caleb voltaram lambendo os lábios, dizendo: você viu o tamanho daquelas uvas? 10 tinham mente de gafanhotos, 2 eram exterminadores de gigantes, tinham a mente de Cristo, eram provadores de uvas. Mike Murdock diz: irmãos, a nossa conversa pode revelar se somos vencedores ou gafanhotos. Perdedores dão importância aos problemas, vencedores falam sobre as possibilidades. Aleluia. Moleque vai fazer uma prova, tem 10 mil concorrendo para 30 vagas. Vencedores olha assim: tem 30 vagas e uma é minha. Você pode dar um glória a Deus? Aí um vai lá e faz uma prova, e não foi aprovado. Aí ele diz assim: estou adquirindo experiência para a próxima, porque da próxima vez essa bênção é minha. Perdedores falam de doença, vencedores falam de saúde.
Perdedores falam das façanhas do diabo, vencedores falam do poder de Deus, da glória de Deus, da palavra de Deus, dos milagres de Deus. Perdedores confessam derrota, vencedores celebram em fé a vitória que virá. Aleluia. Perdedores têm mentalidade de escravo, vencedores têm mentalidade de filhos, vencedores têm a mente de Cristo. A visão e a atitude daquele homem foram determinantes para a sua conquista. Você pode aceitar 4 tipos de avaliação sobre a sua vida. Primeiro, uma é o que você pensa de si mesmo. Isso é uma avaliação. A outra, o que os outros pensam de você. Você tem uma visão acerca de você e os outros têm outra visão. Terceiro, o que Satanás pensa de você. 4, o que Deus pensa de você. Você precisa escolher e adequar a sua visão à visão que Deus tem a seu respeito. Os 10 espias disseram: em nossa opinião somos como gafanhotos. Os gigantes também acham que nós somos gafanhotos. E muitos têm achado, como diz Murdoch, que pertencem à primeira igreja dos gafanhotos. A palavra de ordem é: não fique preso ao passado, lembrando dos relatórios daquele tempo. Muitos não conseguem desfrutar da libertação no presente, ainda estão com a mente e as emoções acostumadas às prisões do passado. Aqueles homens que não souberam usar sua língua receberam a morte como consequência. No capítulo 14 de Números, no versículo 37, está escrito que os mesmos homens que infamaram a terra, que falaram mal da terra, morreram de praga perante o Senhor. Deus havia prometido que eles não entrariam na terra prometida, nem os outros de 20 anos para cima, portanto, murmuraram contra o Senhor. Meu Deus. Cutuca quem está do seu lado e diz: pare de choramingar, para de murmurar, pare de lamentar, não sofra, aprenda a celebrar as conquistas dos outros, porque só conquista quem celebra as suas próprias conquistas e as conquistas dos outros. E quem não celebra as conquistas que tem, não é digno de ter essas conquistas. Outra verdade é que Caleb sabia esperar. Veja só, Números 14, 21 e 24 diz assim: porém, tão certo como eu vivo, disse Deus, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, aleluia, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, os prodígios, as maravilhas que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, olha a palavra de Deus: o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, espírito do vencedor, aleluia, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá essa terra. Caleb esperou o tempo certo. Ele era um homem de fé, não aquela fé transitória ou passageira. A verdadeira fé é aquela que prevalece, não é aquela fé que só se manifesta quando as circunstâncias são favoráveis. Por causa da rebeldia dos outros, Caleb, que poderia ter entrado na terra em pouco tempo, talvez em 40 dias,
teve que ficar 40 anos andando em círculo, mas mesmo assim, ele não murmurava. Ele sabia, um dia nós vamos entrar. Chegará a minha hora, chegará a minha vez. Portanto, eu te digo em nome de Jesus, mude sua linguagem, cerra os seus lábios, vigie seus lábios, pare de proclamar derrota, doenças, males, problemas, e alimente a sua fé. Ande com Deus, leia a palavra, se edifique na Bíblia, leia os milagres, o cuidado e a fidelidade de Deus, porque isso vai te fortalecer. E mais, ande com vencedores, ande com pessoas, homens e mulheres de fé, ande com quem tem experiência com Deus. Não ande com derrotados, não ande com pessoas que murmuram, não ande com pessoas que elas proclamam a derrota e só falam de miséria. Você pode dar um glória a Deus? Caleb teve que esperar 45 anos. Ele não desistiu. Ele não murmurou. Às vezes desanimamos, porque as pessoas nas quais investimos não creem e não respondem aos nossos estímulos. Muitos desistem por influência da incredulidade da maioria que os cerca. Mas Caleb foi um exemplo de persistência. Caleb nunca deixou de sonhar. Josué capítulo 14, versículo 10, ele diz assim, ele fala para Josué, eis agora, Deus me conservou com vida como prometeu. Eu quero te dizer que Deus tem prazer em abençoar, em sustentar, em dar longevidade àqueles que têm uma linguagem de fé, àqueles que andam pela promessa de Deus, àqueles que andam em fé, crendo que a resposta virá, crendo que o céu vai se abrir. Nem Satanás pode derrotar um homem, uma mulher que crê, que sustenta a promessa, que abre a boca e declara, o meu Deus agirá, lá do alto vem o meu socorro. Os que creem não morrem. Todos morreram, menos ele e seu companheiro Josué. A fé é que nos mantém vivos, porque nos leva a sonhar. Quem para de sonhar, morre. Caleb estava no deserto, mas sua mente e seu coração estavam na promessa. Seu ânimo, sua alegria, sua paz estavam firmados nas promessas de Deus. Eu fico imaginando quando eles entraram na terra, finalmente entraram na terra, o ânimo de Caleb dobrou, porque agora ele está pisando no território. Aleluia. Eu fico imaginando quando Caleb entrou na terra. Se quando estava no deserto ele estava animado, firme, crendo, esperando a hora chegar, agora imagina quando ele pisa no território. Meu Deus. E ele ajuda a estabelecer, desapossar os inimigos. E quando os inimigos estão desapossados das principais cidades, agora ele vira para Josué e diz assim, agora eu quero a minha parte. Eu quero a tua bênção, meu líder. Eu quero conquistar. Ele poderia ter chegado no território e dito assim, bem, quando Moisés, usado por Deus, Deus usou a boca de Moisés para liberar meu território, então eu estou partindo para ele, vocês ficam na sua. Não, ele vai se submeter à autoridade de Josué, para pedir a bênção de Josué, para ele conquistar o território. Louvado seja Deus. Deus prometeu, mas peça a bênção aos seus pais, peça a bênção aos seus líderes espirituais,
Peça a bênção daqueles que Deus colocou sobre a sua vida. A força de Caleb nunca enfraqueceu. E ele diz para Josué: eu estou forte ainda hoje como há 45 anos atrás. Só a fé, irmão, que mantém a pessoa forte. Só o sonho que é sustentado e proclamado e declarado todos os dias. Aleluia. É que nos mantém fortes. Aleluia. O vencedor não perde sua força, porque não perde a sua esperança. Tem alguém assim? Dá um glória a Deus bem forte. Caleb venceu. O corpo estava no deserto, mas a mente estava na conquista. Quantos estão me ouvindo? Quantos estão entendendo? Não baixe. Aquilo que Deus pôs no seu coração, não diminua. Sonhei com a bênção tal e tal. Os anos vão passando, aí começa a diminuir. Não, pode ser menos, pode ser menos, pode ser menos. Não! O que Deus prometeu, Ele fará, se você conservar a linguagem de fé. Quando Caleb chega na terra, ele continua disposto para novos desafios. Ele poderia ter dito assim: bem, agora eu estou com 85 anos, já estou velho, aqui esse pedacinho aqui embaixo, na periferia já está bom. Não, ele diz: eu quero aquele monte. E os outros certamente disseram: mas lá estão os gigantes. E ele continua dizendo que manteve, proclamando em 45 anos: eles serão devorados como pão. E Josué capítulo 15 diz que ele colocou a família dos Enaquins, ali fala até o nome dos gigantes, que ele colocou para correr. Louvado seja Deus. Ele continuava querendo o lugar dos gigantes e das cidades fortificadas. As cidades fortificadas são os territórios a serem conquistados, o coração das pessoas. E os gigantes são os principados e potestades que dominam sobre elas. Mas Caleb sabia que os gigantes estavam lá. Era porque aquela era a melhor terra. Ele queria ir sempre além, além do normal, e além do que a maioria fazia. Ele queria desafios. Caleb queria desafios novos. O vencedor é aquele que assume desafios, não espera ser desafiado, mas busca desafios. Caleb tinha aliança com Deus. Quando ele chega na terra, que ele vence os gigantes, o nome antes era Kiriat Arba, mas ele mudou o nome para Hebron. Hebron significa aliança. Aleluia! A terra da aliança. Glória a Deus. Caleb derrotou o maior gigante, o tal do Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Enaquins. No tempo de Davi, tinha um gigante de quase 3 metros. Então, Deus só poderia dar esse lugar ao homem de aliança. Olha para mim, as conquistas mais especiais, aquelas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é para os homens e as mulheres de aliança. Ande em aliança. Ande em aliança com o seu casamento.
Não parta para as aventuras. Ande em aliança com os irmãos da fé. Eu ainda não vi crescer, prosperar os que romperam aliança. Ainda não vi. É só você olhar para os lados. Todos os quebradores de aliança não rompem. Portanto, lhe digo, ande em aliança. Seja homem de aliança, seja mulher de aliança. Caleb tinha uma aliança com Deus, mas também tinha uma aliança com Josué, seu líder. Agora era líder sobre ele. Poderia ter reivindicado o lugar de Josué e questionado com Deus: por que Josué e não eu? Ele não faz isso. Ele não fez. Respeitou a liderança de Josué e foi pedir a ele para lhe dar aquele lugar. Caleb poderia ter ido para outro lugar se tivesse mágoa no coração e assim ir embora sozinho, mas não questionou com Deus, porque sabia que com Deus não se pode questionar. Todo vencedor simplesmente obedece e aprende a respeitar e amar os líderes que Deus escolhe para estar sobre suas vidas. Por isso, Caleb atraiu a glória de Deus para si, porque andava sempre em paz e obediência. Caleb venceu, porque lutou a última batalha. Ele não desiste. Ele quer. Ele venceu várias batalhas, mas ele diz: ainda tem uma batalha. Aleluia! Glória a Deus. Caleb, em seus 85 anos de idade, não permitiu que lutassem a luta final por ele. Fique em pé, por favor. Ele subiu com seus companheiros e conquistou o monte que Deus havia lhe prometido. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lhe digo, eu não sei quais são suas lutas. Eu não sei quais são suas guerras. Mas eu lhe digo, lute-as. Não se desvie do caminho. Renove sua aliança com Deus. Se você vacilou e entrou pelo caminho do pecado, da desobediência, renove hoje a sua aliança com Deus. Se o coração gelou, esfriou, entrou ressentimento, mágoa, não sei o que, por quem? Mas lhe digo, renove a sua aliança. Libere os que te feriram. Levante a cabeça. Se posicione diante de Deus. Caleb venceu, porque guardou a promessa, porque manteve a resistência, porque renovou as forças e porque lutou as batalhas que havia para lutar. Eu e você podemos usar esses mesmos princípios espirituais para vencer nossas lutas hoje, para continuar no caminho dos que creram antes de nós e para deixar uma herança para aqueles que vieram. Quando ele estava conquistando aquela terra, tinha ficado ainda um cantinho mais difícil acesso, aonde gigantes se esconderam. E ele disse assim: quem? O rapaz que for lá e desapossá-los, darei a minha filha Aquisá para casar com ele. Um moço chamado Otiniel foi lá e derrotou. Sabe por quê? Porque todo conquistador, todo vencedor, ele desafia os outros a conquistarem, ele desafia os outros a vencerem, e mais, ele atrai para si outros vencedores, e ele é inspiração para os vencedores. Casou a filha Aquisá com esse moço forte, com esse moço valente. Quando ela montou no seu cavalo para ir, preste atenção que é muito massa. Quando ela montou no seu cavalo para ir, ela virou para o marido e falou assim: vamos voltar lá e pedir a papai
terra que tenha água, porque essa aqui não tem água. Ousadia pura, né? E ela voltou e disse assim: dá-nos terra que tenha água. E o pai deu. Filhos de conquistadores aprendem a ser ousados, vencedores. Eu estou falando olhando para os jovens. Não contente com pouco, estude muito, se esforce. Pare com meia boca. Pare de ser aluno regular, de buscar só para passar, para não perder o ano. Misericórdia. Porque se você for assim, assim serão as suas conquistas, apenas regulares. Meninas, se posicionem como princesas. Você não é perua, você é princesa. Os anos vai passando, não sei o que, dia dos namorados, todo mundo de namorado, eu tenho que arrumar. Não, você é muito preciosa. Quem quiser te conquistar vai primeiro ter que derrotar gigantes. O gigante do trabalho, o gigante da faculdade, o gigante da casa própria, o gigante do carro ou da moto. Pai, se o Senhor me mandou desafiá-los, é porque o Senhor tem as bênçãos para entregar. E alguns já recebem agora a vitória, a cura, o milagre, a porta aberta, a solução. Deus está mexendo na sua causa. Deus está agindo. Portanto, coloque um sorriso nos lábios e saia daqui hoje contemplando a vitória. Saia daqui hoje declarando a vitória. Saia daqui hoje com o rosto alegre, com a cabeça erguida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.